Olá, amiguinhos, bom dia, coleguinhas do Facebook e da página Parceiros de Bertioga. Eu não falei que ia voltar em breve? Então, estou voltando. E hoje, queridos amigos, queridos colaboradores da página, eu estou trazendo aqui meu amigo, meu professor e quase lendário daqui de Bertioga, um personagem muito bacana que é o professor Delmar. O professor Delmar é da parte do esporte, é o mais antigo de todos os instrutores que eu conheço. Quando eu cheguei aqui em Bertioga, uma das primeiras amizades que eu fiz foi com o professor Delmar. Admiro muito e gostaria que você se apresentasse para os nossos amigos, professor. Bom dia, Silvio. Bom dia, meus amigos. Meu nome é Delmar, professor de Bertioga. Trabalho no esporte hoje. Estou desde 93 na prefeitura de Bertioga e desde 86 aqui em Bertioga. Opa, que legal! Mas, Delmar, me fale um pouquinho, não só da sua parte profissional, talvez como atleta, se você teve, parte profissional como professor. Me conte um pouquinho da sua história desse período todo de Bertioga, de emancipação de Bertioga. O que você pode falar pra gente? Eu participei do 91 do movimento pelo Sim. Fiquei num ônibus buscando candidato para votar sim lá no Canhugura. Foi bacana. Eu era polícia na época. Eu saí da polícia em 93. Em 93 eu entrei na prefeitura. Quantos anos de prefeitura? 26. Eita, é chão, hein? Chão. É chão, é chão. E pegando continuidade dessa pergunta, professor, como que você hoje, qual é a sua atuação hoje na atual prefeitura e o que você está achando da atual gestão esportiva da cidade? Silvio, é assim, todos têm uma imagem disso, não vou falar dessa administração, vou falar de todas as administrações que eu participei até agora. Certo. Teve participações mais eficazes comigo, né? Cada um tem uma verdade. Eu aprendi uma coisa nessa prefeitura nesses anos. Todos são a melhor gestão. A pessoa entra, tem boa vontade de fazer o melhor. Uhum. E fazem o melhor. Alguns erros é não escutar, não ver o que já deu certo, o que deu errado, o que foi feito, procurar saber o que foi feito nos 26 anos, não na gestão passada, mas nos 26 anos de prefeitura. Então, sempre vem com aquela ideia de que eu vou fazer o melhor, e fazem o melhor. É que às vezes o melhor não tem a parte técnica, ou não alcança a parte técnica. Então teve uma reunião, eu vou até contar um caso, teve uma reunião numa campanha política, que eu me apresentaram, me convidaram para me falar sobre esporte e tal, e aí eu falo assim, bom, o primeiro item da nossa campanha é criar a Secretaria de Esportes. Uhum. Isso já vem sendo promessa pelo menos uns 15 anos. Que os prefeitos, candidatos a prefeito, entram com essa promessa de abrir a secretaria. Graças a Deus ainda não abriu. Por quê? Se cria a intenção de abrir uma secretaria como se fosse a salvação do esporte de Bertioga. Uma secretaria, vão ter mais gente, vão ter... Bom, é que com algumas, com secretaria, funcionam algumas coisas a mais do que somente com diretoria de esportes que a cidade não teria direito. Certo. Isso aí eu concordo. Mas isso não seria uma salvação. Certo. Por quê? Porque essas verbas, projetos que podem vir do federal, tal, que só veriam para a secretaria, são que nem obras casadas, são engessadas. Você tem que ter uma estrutura para manter aquilo. Certo. Então não adianta você falar assim, não, eu vou virar uma secretaria, porque com a secretaria vai vir verba de fulano, e aí eu chego aqui, eu faço tudo e eu resolvo o problema do esporte. Mentira. Mentira. Você tem que ter uma estrutura.
Para você montar uma escola, você precisa ter a parte do edifício. Você tem que ter a sala de aula, você tem que ter um quadro. Para depois pensar quantos professores eu vou ter, quantas crianças eu vou atender. É um caminho. Então hoje no esporte, pensar numa secretaria é pensar numa escola sem um edifício. Então nessa reunião que teve numa campanha, eu falei assim, todo mundo é a favor? Eu levantei a mão e falei, não, eu sou contra. Você é contra uma secretaria de esporte? Eu falei, não sou contra uma secretaria de esporte. Eu sou contra a ideia de se criar uma secretaria de esportes como salvação do esporte em Bertioga. Não é isso que funciona. Não é nem por aí que deve começar, né? Você criando uma secretaria, você vai ter um secretário que vai ganhar um salário maior, você vai ter mais diretorias, você vai ter mais secretários, você vai ter mais chefes, então, de momento, você só aumentou o gasto. E o que você fez para ter isso? Falei, a estrutura de diretoria hoje é boa, ela não é ruim. A estrutura é boa, isso eu falando na reunião. O que ela precisa? Ela precisa de ter um cara técnico na frente e que tenha um caminho. Qual é o caminho? O caminho não é criar grandes eventos em Bertioga. Eventos vêm naturalmente. Qual é o caminho? O caminho é construir a escola. Né? Então o que nós temos hoje de edificação para o esporte? Nós temos uma piscina, que é da educação, nós temos um ginásio, que é da educação, nós temos mais 2 ginásios agora em Rio da Praia e Boracema, que é da educação. Não que não tenha problema esse de ser da educação, isso não é problema nenhum. Só que a administração não é nossa. Né? O ginásio eu acho que hoje até é. Mas a administração não é nossa. E se você vai cuidar? Bom, qual é o orçamento que eu tenho para cuidar da manutenção do ginásio? Não estou falando para criar esporte, criar escolinha, não. Só manutenção. Só manutenção. É isso que eu falo, que falta esse planejamento. Justificado. Aí me perguntaram, mas qual seria o caminho? Eu falei, olha, eu não sei. A gente tem que sentar com pessoas e ver qual é o melhor, qual é o objetivo da administração. Dessa, daquela outra, qual é o objetivo? Professor, só para não perder a linha. Um caminho era o seguinte, foi o que eu dei na reunião. Existe um calendário, todo ano sai do Estado, dos jogos regionais, dos jogos do idoso, dos jogos... E quando sai esse calendário, sai também a cidade que se interessa em sediar os jogos. Como sai esse calendário, sai lá qual a cidade que tem condições de sediar os jogos? Ela tem que ter tantos campos fechados, tantas quadras, tantos ginásios, Certo. Então, quando a gente tiver isso... Aí a gente pode começar a falar em secretaria. Quando a gente pensar em sediar os jogos uns jogos regionais, a gente tem condições de ter uma secretaria. Na sua opinião, então, pelo que eu estou percebendo, professor, nós não temos uma base estrutural, principalmente estrutural, de manter o que tem, de criar novas estruturas para receber jogos regionais, digamos assim, um jogo do idoso, que é mais... alguma coisa nesse perfil. Nesse perfil. Entendi. Mas você também não acha que falta, ou de repente um começo, não nos falta uma legislação esportiva que você possa formatar, que você possa pensar em criar condições para que essa ausência que hoje existe no município, professor? Eu acho que a gente deveria estar fortalecendo e não podando o Conselho Municipal de Esporte, as organizações esportivas. Vou contar para vocês, há uns 20 anos atrás, se resolveu fazer a liga de futebol amador. E eu, na mesma linha, perguntaram para mim, vamos fazer a liga? Eu falei assim, eu sou contra. Aí por quê? Porque hoje nós temos, na época tinha o Fran, né?
Tem um fulano que trabalha muito bem no surf, fulano que trabalha muito bem no atletismo, fulano que trabalhava muito bem no futebol. Então vamos juntar esse pessoal e fazer uma associação desportiva com a intenção, com o objetivo, com o planejamento, a programação, para que a gente consiga orientar o esporte. O que deu errado? Não, preferiram montar a liga. Não, vamos montar a liga, vamos montar a liga. Bom, até hoje a liga caminha, né? Mas ela pode ser federada? Não. O caminho, é o que eu falo assim, o caminho é a gente crescer, vai ter que dividir poder. Se você monta uma liga hoje, a intenção é federar ela. Quando você federar, você perde um pouco do poder do teu poder aqui, porque você vai ser subordinado a uma federação. Mas a contrapartida, você vai ter uns campeonatos, vai mandar time para fora, mandar em outros campeonatos. Quando você pega um clube e filia ele na liga mesmo, você vai ser subordinado à liga, você tira um pouco do poder do clube. Em contrapartida, você vai ter um órgão maior que representa melhor o esporte na cidade. Certo. Então, esses planejamentos que deveriam ser feitos, não é criar para ter um nome e fazer um campeonato. Porque isso é fácil, e isso a prefeitura não precisaria da liga. Ela poderia fazer esse campeonato sem precisar da liga. Certo. Qualquer outra prova de natação, a prefeitura tem condições de fazer sem precisar da liga. Tem condições de contratar uma firma e ir lá e fazer, como é hoje feito algumas modalidades que eles contratam. Uma firma vai lá e faz a competição. Qual é a necessidade da liga? Você acha que hoje, então, na sua visão, o que está faltando para que as políticas públicas cheguem ou pelo menos na sua maioria dos esportes, a prática, a separação do joio e do trigo, saber quem pode ser beneficiado até com esporte de participação social, inclusão e alto rendimento? Você falou a palavra certa, social. A prefeitura, essa prefeitura, qualquer outra prefeitura, ela teria que ter um trabalho social maior. Então, assim, vamos tirar a criança da rua? Vamos tirar a criança da rua. Então vamos trabalhar, vamos fazer um planejamento, um programa para que a gente tire essas crianças da rua, para que a gente dê uma orientação melhor para essas crianças, para que a gente dê uma modalidade, que dê um norte. Não criar uma modalidade, pegar essa modalidade, como eu mesmo já fiz, criar essa modalidade, vai lá, faz um treininho, faz uns jogos fora e tal, aí cria aquela expectativa e não tem uma evolução. Muda a administração, tem que continuar o mesmo programa. Então o que poderia fazer essa ponte entre uma administração e outra? É o Conselho Municipal de Esportes, as organizações regulamentadas, com documentação, tudo em dia, praticamente, não obrigando, mas praticamente forçando que a administração mude, quantas vezes mudar, continue naquela linha de esporte. Por exemplo, nós tivemos o Beach Soccer em algumas administrações para trás, praticamente começou, se eu não me engano, nas 2 administrações para trás. Nós tivemos campeão paulista, nós tivemos participação no Sub-15, no Sub-17, no Sub-13, nós tivemos terceiro lugar dos Jogos Abertos, campeão dos Jogos Regionais, uma modalidade. E aí mudou a administração e parou. Ah não, nós temos um Beach Soccer. Não temos com aquele nível de campeão paulista, não temos com aquele nível de mandar jogadores para a seleção paulista, não temos com aquele nível de chegar um jogador aí e jogar na seleção brasileira, né? Entendi. A culpa é de quem? A culpa é de quem? É da administração? Não. São valores. Eu não critico a administração. O cara tem uma programação, ele tem um objetivo, ele vai fazer aquilo que ele tem objetivo. A sociedade, através do conselho, através de um outro órgão, que devia cobrar uma continuidade daquela modalidade. Então, você fez um trabalho de natação que está como hoje. Foi feito um trabalho de natação com algumas pessoas que, graças a Deus, hoje você olha, que nem a Jaqueline, eu vejo ela no Exército, entrou para a modalidade. Então, nós vimos
o efeito de um esporte bem trabalhado, um efeito social nele. Não criar um atleta Deixar de um ponta. legado, né? Não criar um atleta de ponta, mas criar um cidadão. Cidadão. Entendeu? Eu, graças a Deus, eu olho para trás, eu vejo os meus alunos, aqueles que eram molequinhos, tudo bem de vida assim, formado, cidadão. E que lembram da sua passagem. E graças a Deus eu só tenho amigos assim. Graças a Deus. Agora, esse era o objetivo do esporte. Agora criar campeão. Campeão na modalidade é legal. É uma sequência. É uma sequência, mas criar um campeão da vida, mano. Criar um ser humano, um cara que pensa, que transmite, que forma opinião, que tem uma família, que passa o que o esporte tem de bom. O esporte não tem de bom só ganhar. O que o esporte tem de bom? É aquela convivência, aquela disputa, aqueles limites, principalmente os limites que o esporte dá. Criar esse ser humano. Então, eu acho que esse era o nosso principal legado, esse é o nosso principal objetivo. Entendeu? Eu não me interessa falar assim, em 93 a gente tinha 1000 pessoas praticando esporte, em 94 tinha tantos números. Quem de 93 hoje é um pai de família? Eu, graças a Deus, na minha seleção de 93, tem 3 guardas municipais, um bombeiro, campeões da vida. Isso é legal. Sabe, isso não tem preço, né? Não tem. Não tem preço. Campeões da vida. Você vê, o China era 19 anos, Vagninho era outro, 18 anos, Marquinho era outro. O professor Wagner você conhece desde quanto tempo? Desde dessa época, 18 anos de idade, 17, 18 Olha, anos. que bacana. Está com 40 e pouco. E graças a Deus eu vejo ele, China, Marquinho, Salmi. O próprio irmão do Riesco também, né? Eu vejo esse pessoal, homem, cidadão, praticando esporte ainda, dando o valor necessário que o esporte deve ter. Não a competição, não aparecer, não criar um efeito que some porque toda administração que entra, depois de um certo tempo, a preocupação maior é mostrar que faz melhor do que a outra. E assim, precisa fazer melhor, cara, faça o mesmo, mas bem feito, entendeu? Assim, se você continuar, pegou uma criação boa, por exemplo, eu falei do Big Soccer, o Big Soccer, e a gente ainda está disputando o Campeonato Paulista, ou uma natação, a gente ainda está com uma equipe, pelo tempo que você trabalhou na piscina, para hoje, era para ter uma equipe. Na realidade, professor, o que a gente fica triste é porque nós que estamos aqui sempre colados ao esporte, entra a gestão, sai gestão e a gente não vê legado, nós não vemos investimento, principalmente nas áreas que poderiam hoje ter êxito, que nem você falou. A preocupação não é fazer campeões, mas a preocupação é ter um social ativo, ter um trabalho de inclusão, que a gente possa ajudar pessoas especiais, reestruturar as escolas, estar pelo menos inscrito à prefeitura hoje, nos projetos do governo federal, nós não estamos inscritos em nada, Delmar. Nem, por exemplo, se não vai receber, se a burocracia é difícil, não importa. Mas você tem que estar inscrito, tem que estar pelo menos na fila. E não é só em projetos do governo federal, é governo estadual também. Para sair um projeto aqui para correr atrás, além da falta de burocracia, não tem, eu não vi empenhos de pessoas que até na época que eu enxergava, professor, eu me coloquei à disposição, eu não era perito nisso, mas eu me coloquei na disposição e eu fiquei esperando muitas vezes a atenção. É como se fosse assim, falar é fácil, mas fazer é que é difícil. Por quê? Porque sempre tinha alguém que falava assim, não, você quer fazer isso, mas ele quer se promover, ele quer pegar a minha gerência, ele quer ser o secretário de esportes. Pô, eu não estou preocupado, eu nunca tive
a preocupação com um determinado líder. Eu tenho preocupação do líder não fazer nada. Ele só ficar na dele, recebendo e tipo só mandando aqui, mandando ali. Eu trabalhei aqui em algumas gestões assim. Então a gente fica triste porque nós não temos um conselho atuante, não temos um conselho que fiscaliza como deve ser. Nós não temos. E não é só o nosso conselho de esportes, professor. Nós que estivemos lá, você viu as limitações como são. Aí você tem uma ideia, lá não partiu do cabeçadimo, não partiu do cabeçadimo, então nós vamos vetar, não vai acontecer, não vai para frente. E nada foi para frente. O que foi para frente? Verdade, né? Fala para mim, o que foi para frente? Qual foi o legado que nós conseguimos deixar? Passamos lá como se fôssemos nada. E só batemos, mas não conseguimos fazer Você nada. sabe que essa frase que você falou agora, batemos, eu não bati. O pessoal não concorda. Não. E a gente tem que pensar muito quando fala, porque assim, quando você discorda em algumas situações, você vira inimigo na hora, e não é isso. Eu discordei porque eu tenho uma opinião diferente. Certo. Por exemplo, eu discordei da secretaria, quando eu falei. Para algumas pessoas eu virei inimigo. Porque eu discordei de se criar uma secretaria sem estrutura física, pelo menos física, para criar uma secretaria. Entendi. E eu cansei de ver o handbeat parou, beat soccer parou, o basquete parou. O basquete, eu era o presidente do conselho na época, eu cobrei o diretor na época. Cadê a tabela de basquete? Não tirou porque aquela estava perigosa. Não, tudo bem, tirou, estava perigosa. É verdade que até hoje não tem tabela de basquete não dentro do ginásio? Não tem. Meu Deus. Aí eu falei assim, poxa, não precisa comprar a Blaster, Mega. Compra uma Ibirapuera, que é aquela de carrinho levar, mas você tem a modalidade. Entendeu? Não. Então, Você deixou o trabalho feito, você deixou uma semente plantada. Passou 8 anos da administração passada e não foi comprada uma nova tabela de basquete, que não é um absurdo, cara. Na época era 12 mil reais, não sei quanto que está hoje, mas uma Ibirapuera. Não precisa ser uma hidráulica. Não, uma Ibirapuera. Que é de ferro, que você tem que abaixar, carregar. Entendeu? Não tem. Então, deixou. Quando você toma uma atitude dessa, você deixa uma modalidade fora. Mas não tem muito jogador de basquete, mas tem bons jogadores de basquete. E ali começa. Porque você só pensa no futebol. No futebol você juntou 2 times da cidade de rivalidade e você encheu o campo. Naturalmente a cidade tem um campo no centro. No centro agora, tem 3 campos de futebol. Está rolando algum campeonato interno hoje? Não, eles têm um campeonato, a Liga faz um campeonato, né? Não acompanho, não posso dar a minha opinião porque eu não acompanho. Tá bom. Mas tem um campeonato. E tem os campos, natural. Tem a praia, natural. Então algumas coisas a gente tem que pensar, não na premiação, mas na atividade durante o ano. Um campeonato infantil, um campeonato tal, não precisa fazer tudo e fazer uma premiação. Não, cara, vamos fazendo os campeonatos. Professor, hoje o Conselho Municipal de Esportes está atuando? Não. Por quê? Porque a gente não vê o conselho atuando, né? Eu não vou falar, é o Bira ainda, o presidente, porque teve algum problema na eleição, no cadastramento de uma nova diretoria, que é uma das entidades, né? E parou, não teve a eleição e não tem as reuniões e não tem o que deveria estar sendo feito. Mas quem a Casa dos Conselhos não tem que convocar? Como é que funciona isso? Vai estar parado? Está parado. Não vai voltar? Como é que?
vai ficar? Você sabe mais ou Eu não menos? sei dizer, eu não estou acompanhando, mas é assim, está parado. Eu sei que está parado. É triste, né? É triste porque, vê bem, novamente a gente vai tocar nesse assunto. Não é, quando você fiscaliza ou cobra, você não é contra. Não é que você esteja contra. Na época que eu estava de presidente, até larguei, não sei, entrou, porque eu cobrava, o cara falou, não, mas você tem bronca pessoal minha. Eu falei, não tenho, cara. Mas alguém tem que fazer. Mas, pô, tá errado. Alguém tem que fazer. Porque eu fui lá cobrar, porque teve Se uma... você teve uma- sabe as atribuições. Teve uma modalidade de fora que pediu ajuda para uma competição e foi destinado R$ 1.500 para ela. Eu lembro. E teve uma outra modalidade que era interna, que assim, era um professor dali que pediu R$ 100 e foi negado. Aí eu, como conselho, fui cobrar. Falei, vem cá, eu quero saber qual foi o critério usado. Na época foi o Ping Pong, depois foi É, a canoa havaiana. Eu não vou falar as modalidades nem quem era, mas o pessoal que viveu aquilo ali sabe. Eu falei assim, qual foi o critério que você usou? Eu falei assim, fulano, esse equipamento é da prefeitura? Não. Os professores são da prefeitura? Não. Os atletas são da prefeitura? Não. Você deu R$ 1.500 para ele e competir. Fulano, a mesa é da prefeitura? É. O material é da prefeitura? É. Os alunos são da prefeitura? São. Você é funcionário público? Sou. Cara, você negou R$ 100 para ele. Eu quero saber qual foi o critério que você usou. Você fala de políticas públicas. Não, o Delmar tá vindo aqui fazendo isso porque ele é contra. Eu não sou contra, cara. Era só uma cobrança. E aí também me aborreceu, eu larguei o conselho porque eu vi que aquilo ali ia ficar nisso até... Bom, vamos lá. Bem, o papo aqui, vocês perceberam, coleguinhas, que vai longe. Tem bastante assunto para conversar.